o filme. Ó, quem assiste as coisas brasileiras fica pensando que o Brasil é um país branco. Né? E assim, a gente não tem praticamente novela, agora que tem as cotas e tal, mas assim, você pega uma novela, você pega um filme, parece que o Brasil é um país de brancos. E não é. Então você pega um filme desse que é majoritariamente negro. Tudo bem que a temática é essa também, né? Mas Sim. assim, pega também um tema difícil e espinhoso e tem momentos também de alívio cômico. Eu gostei desses Ah, momentos de você alívio viu o filme? cômico. Eu vi o filme. Então tem É, umas horas que alguns personagens também dizem algumas coisas engraçadas, como por exemplo sim, quando eles se escondem no bunker, sim, no claro, claro. afro-bunker. Aí ela diz assim, isso aqui é tipo quilombo. Ele fala assim, quilombo é muito 1800, agora é afro-bunker. Então assim, tem umas coisinhas, né, simples e tal, que tá ali dentro e não fica pesado. Você não, Entendi. porque o tema é pesado, mas ele é tratado, apesar da gente, você passa por todos os sentimentos. Mas Sim, você não sai revoltado, ótimo. entendeu? Você não sai, porque é um tema revoltante, né? Mas É claro, claro. você sai, e quando a gente fala de reparação, que é uma coisa que eu falo para os meus alunos, né, que são quase 100% negros, né, sempre dizendo para eles assim dos direitos que eles têm na hora de concorrer às cotas, que eles não se enxergam como pretos, eles não se enxergam, sabe? É complexo demais essa coisa da É, cultura, né? De como é criado para se ver e tal. Então, assim, o filme é, aborda algumas coisinhas bem interessantes nesse sentido. o grande mérito é exatamente esse, o primeiro, né? Depois tem os méritos artísticos também, a criação, a dramaturgia, de ser um filme interessante, emocionante, envolvente, que ele provoca, que instiga, né? Porque esse lado é importante também. Mas essa é uma. Bom, é ótimo, Guel, você trouxe uma coisa ótima. Epistemologicamente responsável, eu vou lhe fazer uma provocação, não para a aula, mas para a vida, você precisa ver as suas. Rever as suas estatísticas, entendeu? Rever não, ver, confirmar isso, entendeu? Uma afirmação dessa, novela tal, não tem negro. Precisa ser visto na prática real. Quantos são? Evidentemente, não estou querendo dizer que tem muitos negros, não. Mas mudou muito nos últimos 20 anos, 15 anos, 20 anos. Mudou muito. Precisamos ter uma estatística. Eu próprio não tenho. Não vou, também não estou sendo epistemicamente responsável. Eu estou sendo apenas empírico, falando de opinião. Eu que não vejo novela, que não acompanho nada disso. Mas vejo. Não vejo ou não assisto a história, a trama, os casos especiais, as séries e tal. Não assisto. Porém, vejo que acontece. Tem um aqui, outro ali. Precisa dar uma olhada real nisso, entendeu? Claro que até esse sentimento ter uma alteração nesse sentimento vai um tempo longo. Porém, é preciso ter uma percepção de realidade, entendeu? A gente tem uma tendência a comprar essa ideia, não tem nada com negro, não tem uma presença negra muito pequena, não existe, é nada, é quase nada, é perto de zero. Não é. Creio que não é. Mas também não tem o número. Não há estudos sobre isso. Não, Quando mas eu não não há estou estudos, dizendo de agora, eu estou dizendo de antes, né? de Onde o antes, negro, né? mas muda, mas tem tempo. Você tem alunos, você deve ser professora de segundo grau ou nível médio, seus alunos têm 15 anos. Então, eles já nasceram num tempo. Tem apresentadores de televisão negros, tem novelas inteiras. Agora, eu também. É Agora isso tá que eu digo. diferente. Professor, agora você está dizendo é 15 anos. 15, 20 anos. É isso que eu estou dizendo. Não Antigamente, é? realmente, nem boneco tinha, professor. Deus, os bonequinhos era tudo louro. Então tem uma cultura. Não Se tinha, não você for tinha ver, ó, Barbie Escrava lourenta. Isaura, que é uma das novelas brasileiras mais bem. Tem 50 anos. Talvez uma das novelas mais assistidas. Os No Irmãos de mundo, é. Coragem. Eu não vou, sabe? Eu não sei. Não vou lhe dizer que eu sei. Eu não sei. Não é meu campo de estudo. Nem do teatro eu não sei. Então, não é meu campo de estudo. No entanto, eu tenho só estou assim, provocando, entendeu? Que é bacana, você está motivado. Então, entre nisso, bicho. Estude isso, faça disso um tema na sua vida, por um tempo. Qual é o real disso? Quais são as novelas? Quais são os filmes? Quais foram as séries que a Globo fez? Todas
E nessas séries, qual é? Existe essa informação? Não. Então vamos fazer, vamos pegar o elenco um por um, vamos contar os personagens e tal. E às vezes, Guel, as pessoas bem intencionadas, não estou dizendo que são mal intencionadas, não. Bem intencionadas. Ah, eu vi outro dia, vou falar dos caras que eu vi, que eu conheço, que são top. Ney Lopes. Ney Lopes é o enciclopédia do samba. Eu sou metido com o negócio de samba. O samba, eu sou amigo dos sambistas, eu sou diretor do Dia do Samba, eu sou produtor do Dia do Samba há muitos anos e tudo. Quis fazer o Dia do Samba uma coisa importante, quis fazer o samba uma coisa importante na Bahia, que não é. Não conseguimos, eu e os sambistas importantes, Dil Pacheco, Valmir Lima, os sambistas de nome em Salvador, naquele tempo, o Vevé Calazans, que já morreu, o Paulinho Camafeu, que já morreu. Enfim, há muitos anos que eu sonhei, eu achei que eu conseguiria fazer um samba, pensando, Guerra, em fazer um teatro samba, que eu não tirei isso da minha mente ainda totalmente não, mas eu queria criar um tipo de ópera samba, samba ópera, ópera samba, um teatro samba, não tem nada. Se vocês quiserem pegar a ideia e fazer, eu vou achar ótimo. Eu já estou pendurando a chuteira. Mas há 30 anos atrás eu queria isso. Eu queria fazer cheguei a fazer uma ópera baiana com orquestra e tal, sinfônica, mas era uma ópera mesmo. Eu queria fazer aquela ópera caretona. Eu queria fazer aquilo, com ópera, com orquestra, com maestro. Júlio Medalha veio de São Paulo. Eu queria fazer aquilo. E era exatamente aquilo, entendeu? De luxos, escravos, tudo lindo, a ópera linda, como é na ópera, como é em ópera, não tem realismo nenhum, é tudo lindão, mesmo o escravo, mesmo a pessoa, é tudo linda, tudo chique. Então eu digo, ó, se o escravo na Aida é lindo, se o escravo na Traviata é lindo, por que o escravo na Lídia de Oxum não vai ser lindo? O escravo na Lídia de Oxum vai ser lindo. E pronto, fizemos um escravo lindo, a ópera linda, tudo chique. Ópera negra, chique como uma ópera italiana, é chique. Justamente trabalhando com o clichê, trabalhando com essa ideia do clichê. Então, naquele tempo, eu, porra, não tem uma ópera samba? E aí comecei a falar com os compositores, mas eles são tudo um bando de loucos. Tom Jobim tentou, Tom Jobim quis fazer Gabriela, quis fazer dentro do filme, ele mas o diretor, eu não me lembro mais quem era, o diretor de Gabriela, com, com acho que foi Bruno Barreto. O diretor, Bruno Barreto, com aquele Marcelo Mastroianni e Sônia Braga. Ele não entendeu a ideia de Tom Jobim. Tom Jobim queria fazer uma coisa como uma ópera. Então, ele faz composições em que Gabriela canta, o Nassib canta. Então, porra, aquilo era lindo. O negócio de Tom Jobim, lindíssimo. A minha ideia era fazer essa coisa da ópera samba e tal. E acabou, nunca consegui e tudo, não deu certo. Mas por que eu estou dizendo isso nesse contexto? Porque o que eu estou querendo dizer é que muita gente, às vezes, bem intencionada, diz, não, mas o Ney Lopes, aí nesse mundo conheci Ney Lopes. Ney Lopes é a enciclopédia do samba. Aí Ney Lopes, com aquelas ideias dele, enfim, eu não concordo com quase nada que Ney Lopes diz. Mas não tem nada, ele é um cara importante, quem sou eu? Junto de Ney Lopes. Ney Lopes é um compositor, cantor, compositor e estudioso, musicólogo, importante, o cara é importante. Mas Ney Lopes, um dia eu ligo a televisão e como é que Dona Benta, ninguém aguenta mais, Dona Benta é uma negra, Saci é negro. Ney Lopes tá louco, bicho. Ney Lopes o quê? Quer que Dona Benta seja branca, loura? E o Saci também? É isso que Ney Lopes está pensando? Está dizendo? O que ele está dizendo é isso. Que ninguém aguenta mais, Dona Benta negra e Saci negro. Dona Benta tem que ser negra, tá doido? E o Saci também é um herê, é um ser da natureza, vinculado às culturas afrodescendentes. É uma entidade brasileira, um herê, um menino, um, um gnomo, né? Um ser da natureza, um gnomo, um ser das plantas, ligado às plantas. As fadas, os gnomos, desse campo. A natureza, como é, praticamente todas as entidades do candomblé são vinculadas em geral, são vinculadas às forças da natureza. O Saci é uma delas, é o menino brincalhão, de uma perna só, entendeu? Não tem pé. Então, às vezes as pessoas dizem coisas assim,
Eu vi Ney Lopes, isso é capaz de você botar na internet, você vai encontrar. Ney Lopes, que é um cara célebre, renomado, com toda a justiça, um estudioso sério, uma pessoa importante. Por que ele está dizendo isso? Ele está bem intencionado, ele está dizendo mais ou menos o que você está dizendo. Pô, a cultura negra não é considerada e tal. Ninguém aguenta mais Dona Benta Negra. Então, nós vamos tirar, quando for fazer a novela do Sítio do Pica-Pau Amarelo, vai botar Dona Benta loura e a vovó lá, que eu esqueci o nome dela agora. Não, Dona Benta é a avó. Dona Benta é a avó de Pedrinho e Narizinho. Vai botar a Dona Benta negra e vai botar a tia Anastácia, que é a cozinheira. Tia Anastácia, obrigado, Luiz. A tia Anastácia branca e a Dona Benta. Tá maluco, Ney Lopes? Isso é irresponsabilidade epistêmica, entendeu, Guel? A gente entende que ele está bem intencionado, mas ele não contribui. Dizer isso que ele está dizendo não contribui. Isso é desinformação, isso é agnotologia, isso é maluquice, um alto grau de demência. Demência intelectual, demência filosófica. Então, o que eu quero dizer? Tudo isso, por isso que eu dei o texto a vocês de responsabilidade epistêmica. Tudo isso tem que estar fundamentado na realidade. Tem que ter entendeu? Você não, claro, você está no bar falando com seus amigos, você pode dizer o que você quiser. Você está em casa, você pode dizer o que você quiser. Você pode pensar o que você quiser. Mas no campo acadêmico, afirmações assim como essa de Ney Lopes precisam de um fundamento. Por exemplo, vocês dizem, algum de vocês disse, no trabalho está lá, os artistas não são considerados no Brasil. Tudo isso por causa de Bolsonaro, essa discussão toda, que é outra lambança mental, uma outra lambança totalmente lambança. Mas, enfim, não vamos entrar nisso, pelo amor de Deus. Eu só quero dizer que hoje as pessoas ficam dizendo Gilberto Gil. Pronto, falaram de Gilberto Gil. Gilberto Gil foi presidente. Olha, Gilberto Gil é um dos artistas mais bem sucedidos do mundo. Não é apenas um dos artistas negros mais bem sucedidos do mundo. Gilberto Gil é um dos artistas mais bem sucedidos da história humana. Ponto. Gilberto Gil é conhecido no mundo inteiro, é reconhecido. Foi ministro. Quantos artistas foram ministros de Estado? Foi ministro, foi vereador. É um cara gravado e regravado, amigo de Stevie Wonder, parceiro de Stevie Wonder. Reconhecido o mundo afora, tudo gravado, regravado, em várias línguas. Ele próprio fala várias línguas, é um cara brilhante. Pois bem, Gilberto Gil, agora velho, foi eleito membro da Academia de Letras. Todo mundo viu, né? Jackson viu? Jackson está acompanhando a gente? Jackson. Cadê você? Eu vim aqui só para lhe ver. Jackson. Não está aí, tá vendo? O pessoal bota o ícone e cai fora, não aguenta. Mas, enfim, concluindo, somente para a gente voltar realmente para ficar objetivo, que a pessoa pode dizer, mas isso não tem nada a ver com o assunto. Claro que tem. Eu estou tentando discutir a necessidade da responsabilidade epistêmica. Então, muita gente diz, os artistas são desvalorizados. Hein? Os artistas são desvalorizados. O Gilberto Gil mandou essa. Eu escrevi um negócio no Facebook para ele. Ele não lê, não creio que ele lê. Mas, enfim, se ele lê, ele leu o meu. Eu mandei, espero que tenha lido, ou alguém tenha lido e tenha dado a ele. E eu botei. E ele dizendo: os artistas têm que resistir, nós temos que resistir. Temos que resistir. Repetir essa palavra, resistir, resistência. Eu já sou implicado com esse negócio de resistência há muito tempo. Eu sou seguidor de Nelson Mandela. Nelson Mandela diz: aquilo a que você resiste, persiste. Isso é perfeito. Eu não sei se é verdadeiramente de Nelson Mandela, mas isso é perfeito. Aquilo a que você resiste, persiste. É uma frase atribuída a Nelson Mandela, não sei se é dele de verdade. Espero que sim, porque Mandela é um cara especial. Tudo que eu vejo dele eu acho muito bom, assim, em termos de pensamento. Não sei, o governo dele foi muito criticado, inclusive por movimentos negros da África do Sul e tudo, mas ele foi, enfim, foi presidente da República. Só isso chegou lá, já é como Lula, né? Chegou lá. Então, só isso já é um grande feito. É um cara que tinha sido preso, presidiário. Então, só concluindo, Guel, para a gente não ficar
necessariamente alongando isso, eu preciso. Então, veja, as pessoas dizem, os artistas são, Gilberto, os artistas são irresistíveis. Então, existe o senso comum que os artistas não são prestigiados, que a arte não é prestigiada e que os artistas não são considerados, não são prestigiados. Eu sempre digo, mas aonde é isso? E todo dia a gente vê aqui, o cachê de Wesley Safadão é 600 mil reais. O cachê do cantor, não sei o quê, do Gel, você tá um barulhão danado seu aí. Seu microfone está trazendo um barulhão danado aí, viu, Gel? Gel. Então, esses artistas não são valorizados, artistas não são prestigiados, precisa ter uma formulação concreta. Porque, entendeu? A gente, por exemplo, nós do teatro. O teatro é uma coisa que a gente está vendo isso. A pergunta que eu trouxe para vocês, isso é, existe um lugar para o teatro na sociedade contemporânea? Essa é a questão de um curso de história sério de teatro, hoje, 1922, 2022, século XXI. Existe lugar para o teatro nesse nosso mundo? Um teatro relevante, socialmente relevante, artisticamente, socialmente, culturalmente, em todos os sentidos, relevante em todos os sentidos e autossustentável, que se mantenha, mesmo com patrocínio de governo, não tem problema. Patrocínio de governo significa que é autossustentável. O Museu do Louvre, em Paris, é sustentado com dinheiro do governo. O grupo de teatro de Brecht, o Berliner Ensemble, lá na Alemanha, antiga Alemanha Oriental, que faliu, fechou, era mantido com verbas públicas. Então, é mantido com verbas públicas. O grupo de Eugênio Barba, na Dinamarca, é mantido com verbas públicas. Enfim, os grupos, Ariane Minuchin, na França, em Paris, a grande diretora de teatro francês, é mantido com verbas públicas. Então, grandes projetos culturais mundo afora, podemos dizer que dos 10, top 10, se pudéssemos fazer isso, dos 10 mais importantes, o Teatro Oficina, em São Paulo, é mantido com verbas públicas. Se tirasse as verbas públicas inteiramente desse projeto para eles viverem só da bilheteria, eles fechariam. Então, quando eu digo autossustentável, eu não digo autossustentável para viver apenas da bilheteria. Eu digo autossustentável que seja capaz de encontrar fórmulas, com verba pública ou não, com patrocínios públicos ou não, fórmulas de se manter vivo e ativo e produzindo e tal. Então, essa é a questão importante. Então, essas questões elas têm que estar embasadas em casos reais. Então, quando nós dizemos, não, artistas não são, o teatro não é valorizado. Então, essa afirmação, que é a que segue para nós, no nosso caso, os artistas não são valorizados, essa questão precisa ter um embasamento. O que é valorizar? Quem deve valorizar? Por que não valoriza? Por que valoriza? Como é que funciona isso? O que é isso exatamente? Então, isso seria responsabilidade epistêmica, entendeu, Guilherme? Só estou chamando assim para a gente ancorar a ideia da discussão numa questão vinculada aos conteúdos que a gente viu na disciplina. Mas é ótimo, a sua observação é boa, também concordo com ela, em parte. Só acho que precisa ter um estudo, precisa ter estudos, precisa ter informação real, precisa uma busca, se não há informação real, mas a busca dela, a disciplina, a capacidade de perceber que é necessário essa informação real, é necessário. É fundamental para que esse debate, que essas ideias tenham efetividade, sejam reais, sejam. Sim, professora, diga, para a gente voltar cá para o nosso lance da lei. Guel. Professora, pelo amor de Deus, não se ofenda, porque eu chamo todo mundo. Todo mundo de professor, toda a minha vida fiz isso. Sim, Guel, então diga. Já é meu costume, são meus amigos, meu tudo. Diga, Guel. Nada, escreveu. Desculpe, eu tinha a impressão que você tinha errei. Desculpe. Ótimo, ótimo. Então é isso. Meu objetivo não é entrar, dizer a vocês assim, tem muitos
temática negra, existe uma presença negra crescente nas produções televisivas, nos telejornais, os apresentadores e tudo. Não é dizer isso a vocês, fazer vocês concordarem comigo em relação a isso. Não é isso. É dizer que eu tenho essa impressão. Eu sou um velho que acompanho tudo isso, como vocês estão vendo, eu sou do reggae, eu não vejo novela, tudo, mas fico olhando, ó, o apresentador negro, o negócio, o cantor negro. A música é totalmente dominada pela cultura negra. A música brasileira é afrodescendente. E tirar a presença negra da cultura brasileira fecha a música, não tem nada. Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, se tirar a veia negra, o nó transatlântico, como eu chamo lá no meu projeto, se tirar o nó transatlântico que nos une às tradições africanas e une as tradições brasileiras, não podíamos confundir isso, o baião é brasileiro, o samba é brasileiro, é afrodescendente, mas é brasileiro, é criação brasileira. O próprio candomblé é brasileiro, não há candomblé fora do Brasil, nem na África e nem em lugar nenhum. Em Cuba tem alguma coisa um pouco parecida, chamada santeria, mas é uma outra coisa. E no Haiti, na Colômbia, no Peru também tem, mas são coisas inteiramente distintas. Até entre a Bahia e Pernambuco e Maranhão, e Rio Grande do Sul, que são núcleos de religiosidade afrodescendente, é muito diferente, os rituais são muito diferentes. Até na Bahia, o candomblé do litoral e o candomblé do sertão baiano é inteiramente diferente. O candomblé do sertão baiano nem chama candomblé, chama jaré. Tem um movimento grande, jaré, tem outras coisas, outros tipos de cultos afrodescendentes. Então, tudo isso tem que ser visto, é isso que eu quero dizer, tudo isso tem que ser visto mesmo. Então, vocês estão na universidade, esse é o meu papel de professor, chamar a atenção de vocês para isso. Isso tem que ser visto mesmo, na sua realidade. Não assim, não, artista não é valorizado. Não, mentira, me perdoe. Artista é super valorizado, igual jogador de futebol. Um caboclo desse aí, quando eu vejo o Hélio Safadão cantar aí um dia por 600, 700 mil reais, governos pagam isso, eu fico furioso. Eu fico com a supervalorização, não a desvalorização, a supervalorização. Quantos cantores tem no Brasil, quantos atores, quantos, tudo isso vivendo nesse show, milionários, cheios de gente, pagando fortunas e ganhando fortunas. Agora tem uma turma que não. Então, aí o que é que você vê? Qual é a conclusão que eu já trouxe para vocês alguma vez? No meio dessa festa, o teatro consegue diminuir. Então, aí tem alguma coisa errada conosco. Tem uma coisa errada conosco do teatro, que não estamos conseguindo entrar. Não precisamos ser igual ao Wesley Safadão. Aliás, Caetano, Chico, não ganha igual ao Wesley Safadão. Nem sei lá, Bruno e Marrone, sei lá, nem sei esses cantores aí desse negócio de sertanejo. Eles chamam sertanejo, que no meu tempo jamais ninguém chamaria de sertanejo. Essa é música, caipira e tudo, esse tipo de. Então, Caetano, Chico Buarque e tudo não ganham o que esses caras ganham. Mas ganham muito. Um show de Chico Buarque é 150, 200 mil. E eu voltou. Pensei que tinha fugido. Estava a conversa tão. Mas não é delirante. É muito importante vocês entenderem que esse aspecto econômico, o financiamento da arte e cultura, é um pilar da nossa disciplina. Ele é o fundamento da história contemporânea. Qualquer pessoa que estuda história, hoje, tem que estudar isso. Tem que começar por aí. Isso é o fundamento da compreensão do papel do teatro hoje. Então, quando o pessoal, meu Deus, o teclado está péssimo, financiamento da arte e cultura. Quando o pessoal fala isso, está desvalorizado, eu digo, olha, não está, não é verdade. Existe uma economia da cultura. Agora, cadê a informação? Aonde está a informação? Não tem. Não tem por quê? Porque nós não fazemos. Nós, eu e vocês, e os outros professores da escola de teatro, e os outros professores da escola de música, de dança, as pós-graduações, os cursos, os núcleos de cultura, a Fundação Cultural, a Secretaria da Cultura, a estrutura de arte e cultura do país, a plataforma
que é criada e paga com dinheiro público do povo pobre do Brasil, não julga relevante se concentrar nisso. Então não há informação. Pronto. Vocês já viram que eu sou ácido, eu sou crítico. Então eu sou crítico de tudo isso. Não para oprimir vocês, imagine, tem pessoas que querem dizer que eu estou assediando, que eu estou oprimindo, que eu estou. Não, evidentemente que não é essa a minha ideia. A minha ideia é fazer vocês perceberem a urgência de uma mentalidade que leve tudo isso em consideração, que é isso que significa ser profissional. Para nós do teatro que precisamos de 200 pagantes por dia, não 200 mil, como no Lollapalooza, nem no Rock in Rio Café, não precisamos de 200 mil pessoas pagando R$ 1.000, que dá uma receita de não sei quantos milhões, bilhões, sei lá. Não é isso, nossa realidade não é essa. Nossa realidade é 200 pessoas pagando 150. Por que 200? 200 é um sonho. Nenhuma peça baiana nos últimos 20 anos teve 200 pagantes por dia, todo dia, durante toda a sua temporada. Um público oscilante que pode até ter uma média aproximada disso. O meu cálculo, quando eu fiz esse cálculo, quando tinha um movimento forte de teatro baiano, no início dos anos 2000, era em torno de 180 pagantes por dia. Os grandes sucessos, top da Bahia, como a Bofetada, os Catedrásticos, e outros assim como esse, Cafajestes, e outros assim como esse. Então, uma média de público de 180 pagantes, o top. Então, se a gente disser o sucesso simples, seria 130, 120 pagantes por noite. É o que nós precisamos. 120, 130 pagantes por noite, que pague 50 e 25. Não precisamos de ninguém pagando R$ 500, R$ 1.000, como no Rock in Rio, 800, 400, como aqui Belmarx. Não precisamos. É isso que eu quero fazer que vocês entendam, que vocês precisam para entender a história. Entender a história é refletir sobre isso. Quando você reflete sobre isso, você começa a entender a história. Por que tem alguém que paga R$ 400 para ver um show de Belmarx, está ali num clube, em pé, numa quadra, num campo de futebol, e não tem uma pessoa para pagar 25 para ver uma peça de teatro? Tem alguma coisa errada. Ou com o Belmarx, ou com o povo, ou conosco. Só tem esses três elementos: o público, Belmarx e nós. Belmarx está fazendo uma coisa certa, porque está todo mundo indo lá pagar R$ 400 para ver ele. Ele fica milionário. Se ele teve 2.000 pessoas, você faça a conta aí. Ele ganhou 8 milhões. Se ele teve 3.000 pessoas, ele ganhou não sei quanto. É essa conta que eu quero que vocês entendam que é imprescindível fazer para se aproximar da história do teatro real. Teatro real, estou falando de teatro real, não teatro de Brecht, teatro de Arthur, tudo isso é muito bom, muito importante, está no livro, se você ler, e a gente vai ler na próxima unidade. Pronto, entendeu, Guel? Então é isso aí. Responsabilidade epistêmica é isso. Precisamos de informação. Luísa, terminou a aula aqui, Luísa vai entrar na internet, vai fazer uma pesquisa. Pesquisa ótima, que qualquer um de vocês pode fazer. Quantas peças baianas tiveram patrocínio do Faz Cultura em 2021? Quantas peças baianas tiveram? Vocês conseguem entender o aspecto, onde está a pretensão da pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Onde é que está a pretensão? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Alô, alô. Beleza, Léo. E aí, pessoal? E aí? Jackson, estamos ouvindo? Jackson ali, foto, cabelos ao vento ali na praia. Sim, diga aí, você consegue? Por que eu estou perguntando? Por que você acha? Eu acho que isso é importante. Então já está claro, já pulei uma etapa. Eu acho isso importante. Por que você supõe que eu acho importante? Ou não, ou isso não tem a menor importância? Fala, Jackson. Para saber, né, quanto é que o pessoal tá ganhando aí o pessoal do teatro está ganhando. Sim. Não tá errado, tá claro. Isso é
Mas esse é o primeiro, como é muito superficial isso. A gente precisa ir além. Saber para quê? Para ter uma noção epistêmica? Sim, Luísa. Mas para que serve essa noção epistêmica? Tá bom, epistêmica. Essa palavra epistêmica é ruim, a gente tem que aprender a usar ela. Uma noção epistemológica seria, ou epistemicamente responsável. Ou seja, que tenha um fundamento de realidade. Mas para que ela serve? Certo? E essa noção epistemicamente responsável serve para quê? Por que, que eu posso considerar que isso é uma coisa importante para vocês? Para estar aqui na aula, pererê, falando assim, azucrinando vocês com isso. Sim, mas ótimo, está certo. Mas em que sentido esse entendimento? Bom, eu vou pular logo, porque senão a gente vai perder muito. Já são 10h40. Então, somente para fechar. Porque, se forem poucos que captaram, significa que a lei não funciona. A lei de incentivo. É a lei. Nós temos. Vocês sabem as leis de incentivo quais são, não é bom? Eu vou andar logo mais rápido. Alguém quer dizer alguma, Luísa? Diga aí, quais são as leis de incentivo fiscal? Que é o que estava esbravejando contra o coquetel do Museu Palacete das Artes. Não, mas ali é porque eu tomei uns vinhos, professor, não leva em consideração não. Se eu tomar uns vinhos, sinal não caiu bem, aí estava revoltada. Professor, olha, eu estou 100% de acordo com você. Eu não estou, entenda, eu não estou sendo contra, não, você. Eu concordo 100%. Se aquele vinho foi pago com dinheiro público, está errado. Me perdoe. Eles me perdoem, está errado. Não pode. Eu concordo com você totalmente, 200%. Eu só estou querendo lhe provocar epistemologicamente. Quer dizer, você, quando vê isso, você tem que ver logo lá. Quem patrocinou? Foi o que eu botei no telefone para você. Quem patrocinou? Qual foi a lei de incentivo? Teve lei de incentivo? Qual foi a lei? Então é isso que eu estou perguntando a vocês. Quais as leis de incentivo vocês conhecem? Se não conhecem, não conhecem, não tem problema, meninos. Estamos conversando aqui, é normal, é isso mesmo, é para eu dizer. Eu não ficar aqui falando uma coisa que todo mundo já está careca de saber. Então, Mas não, diga já. não é a Lei Rouanet e a Lei Aldir Blanc? É isso? Rouanet e Aldir Blanc. Ok? Todo mundo concorda? Essas estão certas, Aldir Blanc. Eu não sei quais são as leis. Eu só sei que assim, poucos artistas chegam a conseguir expor. E quando expõem, que tem a vernissagem, eu digo isso porque a minha mãe frequenta há muitos anos, né? E aí eu vou em algumas e tal, e já parece que o convite só chega das mesmas pessoas, que são as mesmas pessoas. Então, quando eu digo que é uma coisa exclusivista e que todas as pessoas poderiam estar, mas não estão porque não recebem o convite, eu não estou dizendo assim irresponsavelmente, é uma coisa que eu já venho frequentando. Aí aquelas mesmas coroas amigas da minha mãe, que fazem parte do mesmo grupo de poesia, ou do grupo de não sei o quê, e Aquele lá, tal. alguns lá, meus camaradas. Vai pelo acarajé, não vai nem pela arte. Faz de conta que olhou o negócio e tal. Então, assim, o vinho era bom, viu? Mas eu misturei o branco com tinto, o negócio pegou na minha cabeça, fiquei meio chateada. Aí saí. Aí é Dionísio, aí você é abençoado. Aí você se indignou. Ótimo, e aí perfeito. Eu não acho. Lugar lindo daquele, mas assim, não vai uma escola, não se monta sabe? Não entra, não entra, a população não entra, entendeu? A população não entra, não entra. Não entra porque você está certo, eles não fazem nada. Então eles fazem uma política cultural. Não tinha nem um jornal para noticiar, era 7 horas da noite, quer dizer, o negócio foi muito mal feito, entendeu? E é sempre assim. Eu sugiro a vocês que vocês entrando no Cultura Tempo, se algum de vocês tiver curiosidade, Cultura Tempo, que eu já botei lá em cima, vou botar de novo aqui no canal, que é meu canal, vocês vejam, tem um filmezinho chamado Teatros do Tempo, que é o projeto lá, Teatro Popular Contemporâneo. Eu tentei chamar para captar recursos, Teatro do Tempo. Vocês vão ver uma série de peças que foram realizadas em lugares públicos,
na concha acústica, na rua, com plateias imensas. Com plateias imensas. Então, a ideia de que o povo não vem é falsa. Não é verdade. O povo vem. Agora, você tem que fazer alguma coisa para ele vir. Você não pode simplesmente botar a exposição, como você está dizendo aí, exatamente, botar a exposição, mandar convite para aquela mesma turminha que sempre vai. Não divulgar, não abrir, não estimular, não chamar, não pedir. Não... As pessoas não vêm. Elas não vêm. No Teatro do Tempo, tem no filmezinho que está lá no canal Cultura Tempo, vocês vão ver que tem um filmezinho do Lázaro Ramos falando. E ele decidiu ser ator de teatro quando ele viu uma peça que eu fiz, chamada Canudos, a Guerra do Sem Fim, que era pública. Então, a escola dele era chamando estudantes, envolvendo escolas, tudo isso que o Guel está falando aí. Exatamente. Isso fazia em 1900. Você não era, né, Jackson e Luísa não era nem espermatozoide aqui, não era nem nascido, estava no sonho ainda, o pai e a mãe dela nem se conheciam. Em 92, então, 30 e tantos anos atrás, né? 92, 20, 30, 34, 30 anos. 30 anos atrás. Lotado o teatro. A gente ia, chamava as escolas. Então, a escola do Lázaro Ramos foi uma escola envolvida. Eu já contei isso aqui a vocês, eu tenho impressão, não tenho certeza. Nós demos convite, a secretaria é uma burocracia horrível, o secretário de Cultura, um bando de babaca, burocrata, queria que a gente desse ônibus, camiseta, refrigerante, pão com queijo, não sei o quê, né? Segurança. Peça de teatro, a gente está fazendo a peça e quer convidar os alunos a virem. É isso que a gente quer. Não tem dinheiro, não tem capacidade nenhuma de fazer nada disso. Se for para ter tudo isso, não tem, a gente não tem como fazer. Só que eu não aceito, não. Eu não ouço, não. Para mim, a pessoa me disse, não, tudo bem, eu viro as costas, eu vou fazer outra coisa adiante, eu vou fazer de outro jeito. Então, quando a gente viu a secretaria assim, né, eu digo, manda essa secretaria para aquele lugar. Mandamos a secretaria para aquele lugar. Digo, vamos pegar 3 pessoas, 4 pessoas, assistentes de produção, elas vão nas escolas. Então, vai na escola. Na escola vai descobrir uma pessoa. E pode ser um aluno, pode ser o porteiro, pode ser a cozinheira, pode ser o coordenador, pode ser o diretor. Pode ser qualquer pessoa, um professor de história, um professor de teatro, uma pessoa qualquer da escola que seria o nosso aliado. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar 1000 convites a essa pessoa. E ela vai distribuir e falar com as pessoas. Eu estou dando esse convite para uma peça, vocês irem tal dia na Concha Acústica, assistir uma peça sobre a história do teatro da Bahia. No caso, a Búzios, a conspiração dos alfaiates. Foi Búzios e, em 92, 93, Canudos, a Guerra do Sem Fim. Então, vamos dar... Isso foi retumbante. O teatro encheu, lotou 5.000 pessoas por dia. Eu dei 20 mil convites, 10 mil convites, sei lá. Dei um excesso de convites. O teatro não sabe quanto eu dou. Quem dá o convite sou eu. O teatro não pode ter controle. Naquele tempo não tinha esses convites impressos, esses ingressos impressos em máquina, com aquele número. Não tinha essa. Isso veio bem depois. Nós estamos falando de 1992. Então, eu dei um bocadão de convites, se espalhou por aí e os meninos vieram. Então, a Escola de Lázaro foi uma dessas que recebeu os convites, eu não sei bem como, tenho a menor ideia. E um desses convites foi parar na mão de Lázaro Ramos, que nunca tinha ido ao teatro. Lázaro Ramos era menino, 14 anos, 13 anos, 12 anos. Já fazia teatro na escola, mas nunca tinha ido ao teatro, ver uma peça. Como eu perguntei a vocês já viram uma peça no teatro? Tá. Ele nunca tinha ido. Então ele foi. Ele está aí no filme, né? Lá no Cultura do Tempo, vocês entrando, vocês veem. Ele entrevistou, Marília Pera entrevistando ele, perguntando, quando foi que você resolveu ser ator? Ele disse, quando eu fui no teatro e vi uma peça chamada Canudos, a Guerra do Sem Fim, com um ator chamado... Aí ele gostou do ator, ele se encantou com aquele ator. Enfim, ótimo, é bom, porque o elenco era um elenco top, o melhor elenco que eu consegui fazer. Na Concha, para 5.000 pessoas. Então ele foi naquele teatro, aquele negócio lotado, aquela peça, uma guerra, a Guerra de Canudos. O Carlos Petrovich era o Antônio Conselheiro, um velho. Naquele tempo ele era bem mais velho que eu e tudo. Ele velho, tal, a barbona, assim, parecendo Deus. Minha mãe assistiu, parecia Deus. Então, parecendo Deus, parecendo o próprio Antônio Conselheiro em pessoa. Nós tivemos lá em Canudos, o povo veio, fez Maria para vir. As velhas traziam comidas para ele. Enfim. Mas vocês verem a força do teatro. Um ator vestido de Antônio Conselheiro lá em Canudos, um velho, barbudo, cabelo comprido, caboclo, pele escura e tudo. Tipo Antônio Conselheiro mesmo, narigão e tal. Lá em Canudos, juntou gente.
As velhas, as senhoras, vinham, traziam um docinho, um pedacinho de milho, um negócio que elas faziam para ele. Elas, assim, elas não pensavam que ele era Antônio Conselheiro, mas elas estavam ali, entendeu? Homenageando Antônio Conselheiro no corpo dele, na presença daquele homem. Para vocês verem como o teatro é uma coisa que tem força. Então, se vocês entrarem no Cultura Tempo e procurarem esse filminho, Teatro do Tempo, vocês veem um filminho da entrevista de Lázaro Ramos a Marília Gabriela. O Lázaro Ramos era um menino, na época eu estava lá. Hoje, o Lázaro Ramos é um cara renomado mundialmente. Então, eu sou um banana aqui de Salvador, da Bahia, aqui lutando contra esses governos horrorosos, como o Guel está dizendo aí, esses governos horríveis, essas gente horrorosa que faz as políticas culturais, são todos meus inimigos. Eu sou cancelado porque eu fico dizendo isso. Isso que Guel está dizendo, eu vivo repetindo isso. Eles são irresponsáveis. Eles gastam o dinheiro público de uma maneira irresponsável. Então, fazer uma exposição é uma coisa boa. Agora, você tem que dar um sentido social, tem que trazer pessoas, tem que trazer escola, tem que fazer aquilo valer, tem que fazer aquilo virar cultura. Então, foi por isso que eu falei para vocês o que era cultura. Então, no filminho do Teatro do Tempo, no canal do Cultura Tempo, vocês vão ver Lázaro dizendo: eu resolvi fazer teatro quando eu fui no teatro naquele dia e vi lá Canudos, A Guerra do Sem Fim. Pum! Quando eu vi aquilo, ele diz no filme, abriu minha mente. Eu disse: é isso que eu quero ser na vida. Então você veja a força que o teatro tem. A força que o teatro tem. Essa força contaminou o Lázaro. Ele está aí hoje. Lázaro Ramos é uma glória da cultura brasileira. E eu, com todo orgulho, estou aqui dizendo: pô, Lázaro Ramos está dizendo a Marília Gabriela que resolveu ser ator quando assistiu a essa peça. Esse projeto não é uma peça minha, eu era o diretor e tudo. Uma peça é uma obra coletiva, é um trabalho de todo mundo. Então, é uma criação coletiva. Então, nosso trabalho de teatro popular contemporâneo que chegou ali. Então, isso que Guel está dizendo tem todo sentido. Se você faz um trabalho, as pessoas vêm, elas gostam de arte. Quem não gosta de arte, gente? Como é que pode alguém... Música, filme, imagens, elegância, estética, histórias, dramas, personagens. Como é que a pessoa não gosta disso? Tem que gostar. Então, Guel, voltando. Então, não é nada, concordo com você 100%. Eu só acho, como você disse lá na hora que você tomou uns dois vinhos lá, Dionísio chegou, isso tem alguma coisa errada aqui. Tem. Primeiro, coquetel com verba pública não está certo. Isso é ilegal. Então, temos que ver, foi o que eu botei lá no WhatsApp. Essa exposição. E alguns daqueles coroas lá são meus camaradas, Arléo, Murilo, são bons artistas de renome. Agora, não são eles que são os responsáveis. Quem foi que fez aquele coquetel? Quem é o responsável pelo coquetel? Você está num lugar, tem uma exposição, até da sua obra mesmo, quem sabe tinha quadros deles lá. Chega alguém servindo vinho, você toma o vinho? Claro, como você tomou, Guilherme. Qualquer pessoa toma, você não vai. Eu só tomo esse vinho se você me disser qual foi a origem do dinheiro que comprou esse vinho. Toma o vinho. Mesmo que depois o vinho pegue e você fique com a raiva. Mas precisa ver. É isso que eu quero dizer. Conclusão de tudo isso, precisamos ver. Então, o professor, doutor Jacques, não é opressão alguma, hein, Jacques? Pelo amor de Deus. Botou aqui a lei. Ele não falou, não. A lei Rouanet e a de Blanc. Ele botou. Muito bem. Tem mais alguma lei de incentivo fiscal que vocês conheçam, além da lei Rouanet e Aldir Blanc? E nós vamos ver um pouco rapidamente qual é a diferença de uma para outra. Tem essa Diga, Jacques, diga. nova lei agora, né? Essa nova que foi aprovada aí. Eu esqueci o nome agora. Não, foi Aldir Blanc mesmo. Eu não conheço bem. Que é Gustavo? Foi a Aldir Blanc que foi vetada por Bolsonaro. Então, hoje, o que está na mídia Tava o quê? foi vetada. Bolsonaro vetou. Seu áudio está falhando, viu, Jacques? Entra assim pedaços de frase. A gente não entende direito o que você está dizendo. Então, até onde eu sei, a lei que está na mídia nesses dias é a própria lei Aldir Blanc, que destinaria 3 bilhões, 3 bi para o Ministério da Cultura.
E Bolsonaro vetou integralmente. Ele poderia ter vetado 1,5 bi, né, liberado 1,5 bi, sei lá, alguma coisa encontrada. Mas Bolsonaro é uma mula mesmo, realmente isso é. Não, ninguém racional vai discordar disso, que Bolsonaro é um idiota completamente. E que criou essa polêmica com os artistas e tudo, e nós estamos saindo mal. Mas eu não vou nem entrar nisso, porque isso é um assunto comprido. Quer dizer, os artistas estão sendo demonizados nas mídias, inclusive com a concordância de vários artistas. Então, tem vários colegas meus, eu vivo brigando com essas pessoas, que concordam com essa demonização dos artistas e, e, e nós estamos saindo mal dessa história com o Bolsonaro. Então, o que é que está acontecendo com o Bolsonaro? Que Lei Rouanet é mamando na lei, que está mamando, que é mamata, que Daniela mamando. Também Daniela pisou na bola, né? Daniela foi dizer um negócio que não tinha recebido dinheiro porque estava recebendo 100 mil reais. Então, tudo isso, entendeu, Guel? Essa discussão não pode ser assim. Ela tem que ser certinha. Você não pode dizer que não está recebendo dinheiro se você está. O que, é que tem de errado que Daniela receba 100 mil reais para fazer o show? Isso não tem erro nenhum nisso. Se no show ela podia fazer propaganda eleitoral, já é outro, não tem nada a ver com o valor que ela recebe. Então aí se cria uma contaminação entre a campanha eleitoral, que não podia acontecer pela lei, ainda não. A lei brasileira, ainda não estamos em campanha eleitoral. Imagine que loucura. Ainda não estamos em campanha eleitoral. A lei brasileira é assim. Então, pela lei brasileira, não pode ter um showmício agora, porque não pode fazer campanha. Esses caras todos não estão fazendo campanha. Bolsonaro, Lula, ninguém está fazendo campanha. Ciro, Alckmin, tudo, não, eles não estão fazendo campanha. Tudo isso que eles estão fazendo aí não é campanha. Tá maluco? Claro que é. Então, toda essa confusão acaba caindo em cima de nós, artistas. Uma parte dela, toda ela não, uma parte dela, uma boa parte dela, acaba caindo em cima de nós e nós estamos saindo demonizados disso. Então eu vivo aqui na internet de vez em quando eu tenho tempo, nem olho mais quando tem. Antigamente eu ficava dizendo, pessoal, a Lei Rouanet, vários artistas, a Lei Rouanet é isso, a Lei Rouanet. Como assim a Lei Rouanet é isso? Está maluco? A Lei Rouanet é uma lei ótima para financiar os projetos de arte e cultura sérios que vão levar cultura para o povo, de quem consegue captar. Então, não pode demonizar a lei. A culpa de qualquer coisa assim não pode ser atribuída a uma lei. Isso é uma ideia. Como é que uma lei pode ser uma coisa ruim? Como é que alguém pode partir desse princípio que uma lei, que é uma coisa, que é uma lei que cria normas e que cria, pode ser algo ruim? Diga, Jackson, diga. Era você que ia falar ou... Eu. estou subindo aqui, que esse agora, meu Deus. Esse negócio está me incomodando aqui. O enquadramento, eu sou diretor, então eu fico vendo o enquadramento. O enquadramento não estava gostando. Agora melhorou. Câmera, entenda, a câmera está aqui, ó, tá vendo? Ela tem que ficar um pouco acima do olho. Então você como ator, você como diretor, entenda. Olha como eu fiquei mais bonito. A câmera tem que ficar um pouco acima do olho do entendeu? Se a câmera ficar abaixo, assim, ó como fica mais feio, tá vendo? Fica mais velho, mais gordo. Mas se ela fica assim acima, ó, tá vendo? Rejuvenesce, fica mais. É sutil, mas é real. Então, eu estava olhando para ela. Eu subi aqui um pouquinho, botei um livro aqui embaixo, o computador subiu. Sim, diga, já. Nada disso é informação inútil. Tudo isso é informação de artista, de arte, de cultura. Vocês vão lidar com câmeras, vão ser atores de audiovisual, tudo. Entenda isso. Se a câmera está baixa na sua frente, você precisa ter consciência disso, saber o que é o sentido disso. A câmera deve estar um pouco, a minha câmera está aqui na altura do meu aqui, ó. Ela está aqui, ela é a luzinha verde aqui na minha frente, ela está aqui nessa altura. É o certo. Ela está um pouco acima do olho. Aí ela dá uma imagem um pouco melhor. Desculpe, Jackson, diga. É mais fácil um artista mais famoso conseguir captar esse dinheiro do que um artista que não está muito... Artista pobre? Sim, já. Artista pobre ou não conhecido, digamos. Dá no meio, né? Não conhecido é pobre, né? Os conhecidos são ricos.
Primeiro, Jackson, está certo, você está certo. Vamos recuar um passo. Então, a Lei Rouanet é uma lei que está relacionada ao imposto de renda, certo? Lei Rouanet está ligada ao imposto de renda das empresas e das pessoas físicas. Então, as pessoas físicas ou as empresas podem dar um percentual do imposto devido, ou seja, aquele imposto que ela vai pagar realmente, ela pode tirar um percentual até 5%. Então, só funciona com grandes empresas. É uma pequena empresa, uma pessoa física, você paga, digamos eu deveria pagar R$ 2.000 de imposto por ano. 2.000 por ano. 5% de 2.000 por ano é R$ 1.000. Não é? Não que R$ 1.000 é R$ 100. 5% é R$ 100. R$ 100 faz o quê? R$ 100 você não faz nada. Não paga um táxi. Do elenco, nem do elenco, se for 10 pessoas, já não paga. Se o elenco for maior, tu não paga nem o táxi. Então, R$ 100 não serve para nada. Então, para você ter um patrocínio da Lei Rouanet que, de fato, seja efetivo, o que é que eu quero dizer com seja efetivo? Que realmente venha e faça a diferença, patrocine, e aquela coisa vai acontecer, você vai fazer um projeto, vai ter uma ópera, vai ter um teatro, um filme, o que é que você vai fazer? Um recital de poesia, um teatro de rua, o que é que você for fazer? Vai ter o projeto, o dinheiro que vai chegar, ele. Então a lei tem 1.000, entendeu? Tem 1.000 paradigmas e restrições. Você não pode, se você não receber, se eu não me engano, é 60% do valor. Você bota, minha peça custa 200.000, 100 mil reais, para ficar fácil a conta. Minha peça custa 100 mil reais. Para eu fazer um teatro de rua. Você é de que cidade, Jackson? Eu sou do interior da Bahia, Itororó. Itororó. Pronto, para fazer uma peça de teatro em Itororó, contando a história da cidade, no dia da semana da festa da cidade, eu vou fazer um teatro contando toda a história de Itororó. E vai ter banda, vai ter um grande espetáculo com 50, 80, 100 atores, artistas, músicos, técnicos, 250 pessoas no geral, envolvidas no projeto. Roupa, figurino, maquiagem, amplificador, carro, transporte, carpinteiro para serrar, para construir o carro, vai sair empurrando, um carro alegórico. E que eu estou chutando aqui, 100 mil reais. É pouquíssimo. Se você envolver 200 pessoas, significa que ninguém vai ganhar mais do que 500 reais. E não vai ter dinheiro para roupa, não vai ter dinheiro para nada. Então é um dinheiro nenhum, é dinheiro zero. 100 mil reais para uma peça com 200 pessoas. Não dá, entendeu? Primeiro, você não consegue fazer com 100 mil reais. Se você for fazer isso que eu estou dizendo. Pagando tudo. Se você vai conseguir o pano, se você vai conseguir a maquiagem, se você vai conseguir a peruca, se você vai conseguir o carro alegórico, tudo de graça, e esses 100 mil reais é só para pagar o cachê dos artistas, mesmo assim vai ser uma coisa miserável. Porque 100 mil reais para pagar 200 pessoas, cada uma vai ganhar 500. O que é um cachê pequeno. Diga-se de passagem, sua peça vai ensaiar um mês, tem que ter água, merenda, um café, alguma coisa, tem que ter um lugar, tem que ter limpeza, varrer o chão, lavar, um faxineiro, faxineira. E tem uma despesa, entendeu? Você sempre tem uma despesa. E por mais que você consiga tudo de graça, 100 pau não dá, 100 mil reais não dá. Mas digamos que dê. Então o que é que a lei diz? Que você só pode fazer depois que você capta 60% do valor que você pediu. Então, uma das coisas que a gente vê na mídia, geralmente errado, sem responsabilidade epistêmica, Guilherme, é a contradição entre o que foi aprovado e o que foi captado. Então, Betânia, não sei quem, são sempre acusados de ter captado, ter recebido da lei. Ninguém recebe dinheiro da lei. A pessoa que diz isso já não sabe o que está falando. A lei, ela aprova. Você manda o seu projeto para o Ministério, uma comissão lê e diz, não, Jackson,
Guel e Luísa Rodrigues estão bolando uma coisa aqui bacana. Isso é culturalmente importante. Que isso aconteça, esse espetáculo, esse evento, essa ópera, o que for, um desfile, um teatro de rua, o que for o trabalho de vocês. Isso é importante, isso é culturalmente relevante. Então, o Ministério da Cultura autoriza, aprova esse projeto e autoriza a captação de R$100 mil. Certo? Com esse papel na mão, R$100 mil, você tem que arranjar o dinheiro. Vocês têm ideia de como é que você consegue esses R$100 mil? Luísa, que não disse nada ainda. Diga aí, Luísa. Você passou, não tenho ideia. Jackson, você tem ideia? Jackson e Guel, logo de vez. Ideia. O Ministério não lhe dá o dinheiro. A Lei Rouanet não lhe dá os R$100 mil. A Lei Rouanet diz, esse projeto, ele está aprovado. A palavra que eles usam é foi aprovado. Está credenciado. Recebe uma carta, como ele diz, uma carta de captação. Ele lhe dá uma carta dizendo o Ministério recomenda que a peça que Jackson Dias, Guel Costa Pina e Luísa Rodrigues Souza estão fazendo está aprovada para captar uma peça de utilidade pública, ela está aprovada para captar recursos de R$100 mil. Com esse papel na mão, o que é que você faz, Jackson e Guel? Gasta mais dinheiro para correr atrás. Sim, como é correr atrás? Discrimine aí. Jackson, fale mais no seu microfone. O pessoal diz que eu estou oprimindo você, mas você está ótima a sua contribuição, mas rapidinho, você está falando assim muito... E desliga o microfone logo na mesma hora. E diga aí de novo isso que você falou, por favor, um pouco mais lento. Eu não entendo esse... Como é que faz para captar isso, né? Eu nunca... É uma merda mesmo, eu sei. Eu vou dizer a vocês. Guel, quer dizer alguma coisa? O professor, mas eles escolhem os projetos, mas e quando eles não leem um projeto, eles só leem de um artista famoso? Não, eles leem. Eles leem. Veja bem. Mas tem lugar que não lê, que eu sei. É muito difícil. Eu acho que o senso comum das pessoas, e a gente vê muito isso, principalmente em bolsonaristas, é que como se a Lei Rouanet fosse uma coisa que sustentasse o artista. A Lei Rouanet, normalmente, primeiro que tem o edital, e não é para sempre. O que sustenta determinados artistas é o trabalho dele, se ele está na mídia. Né? Mas as pessoas usam esse negócio, Lei Rouanet, sem nem saber o que é. Então a pessoa pode ter sido contemplada uma vez na vida e ela viveu com o salário dele da Globo ou com o salário dele de outros trabalhos. Entendeu? Tá a maior chuva aqui, viu, minha gente? Não sei se vocês estão ouvindo aí. Estou até evitando de falar, tá caindo um toró aqui. Tá ruim, mas tá ouvindo bem. Tá bem nítido, viu? Tá ótimo. Ok, a Luísa botou. Tá ótimo. Tá ouvindo bem. Tá um pouco... Mas tá ótimo, Guilherme. É isso mesmo que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo que é responsabilidade epistêmica, entendeu, Jacques? Tem que procurar saber, as pessoas ficam dizendo isso, como se a pessoa vivesse da lei, mamando na lei. Pessoa, como assim mamando, bicho? Você faz um projeto. Então, depois que a lei... O que é que a lei dá? A lei não dá nada. A lei é uma lei que existe. O Ministério da Cultura dá, a partir da lei, a lei dá o direito ao Ministério da Cultura, que tem, Jackson, uma comissão que é feita nacionalmente, tem um edital, convida. Você quer participar da comissão dos pareceristas da lei? Aí forma-se uma comissão nacional, com gente do Brasil inteiro, muitos professores participam e tudo. E aí os projetos são mandados para esses professores, entendeu? Para esses pareceristas. Professores, produtores, estudiosos. Essas pessoas dão parecer positivo ou negativo. Esses pareceres todos convergem para uma reunião junto a esse conselho de pareceristas, um conselho nacional de pareceristas, e aí esses processos são discutidos. Então, geralmente, os pareceres obedecem a certos princípios.
Então, as pessoas veem o galo cantar, como o Guel está dizendo, e não ficam dizendo isso. E nós estamos mal. Então, a ideia é que nós, os artistas, vivemos mamando na lei, vivemos sustentados pelo governo. Imagina, está maluco? O governo não dá nada. O governo dá uma carta. Com essa carta, o projeto passa por essa comissão. Então, não sei em Tororó se é assim. Aqui em Salvador é assim. Tem a comissão da Secretaria da Cultura. É uma comissão formada pelos partidários do partido deles, no caso do governo do Estado, ligados ao governo do PT, no caso do governo da prefeitura, ligados ao ACM Neto, ao partido dele, que eu não sei nem qual é mais, porque ele saiu do DEM, era DEM, agora não sei mais. O partido dele, da turma política dele, porque partido também não importa, tudo isso é uma mentira para enganar as pessoas. A turma deles. Então, não é partido, é a gangue. Eles são ladrões, eles existem lá para roubar. O único objetivo deles é roubar. Então, eles botam os amigos deles na comissão e os amigos deles aprovam os projetos dos amigos deles. Sim, diga já. É porque, assim, tem lugares aqui na Bahia, né, que faz os editais, aí vários artistas mandam seus projetos e a maioria do projeto não é lido, não é nem aberto, e só eles sorteiam geralmente as mesmas pessoas que fez projetos passados. Sorteiam? Eles aprovam os amigos, o nome da pessoa e vê, aquela fez projeto passado, então bora botar ele de novo. De novo. Não, amigo. Que amigo. Porque dá dinheiro a ele, é corrupto. Eu trabalhei no lugar assim. E quem abriu os projetos para pegar os pendrive para pagar foi eu. Então, pronto, ótimo. Na FUNSEB. Você é você, eu não posso me meter na sua vida. Mas eu, se fosse você, divulgava isso, publicava, escandalizava, filmava tudo e fazia um documentário com isso. Entendeu? Os dias de Jackson. Se você quiser, eu lhe ajudo. Eu denunciaria tudo isso. Mas eu lhe dou esse conselho, como artista, como responsável. Porém, eu me transformei num cara maldito, por exemplo. Eu nunca, vocês estão vendo aqui o Sabichão, fiz tanto projeto, tanta coisa, eu nunca recebi um centavo de edital. Eu nunca fui aprovado em nenhum edital. Agora, edital é uma coisa, lei é outra, certo? Lei de incentivo é outra. Então, podemos um dia e deveremos e iremos, com certeza, falar de edital no futuro. Mas, nesse momento agora, precisamos concluir o lance da lei. Então, com a lei de incentivo fiscal é uma coisa. Para a lei de incentivo fiscal, não precisa edital. Você manda o projeto para o Ministério da Cultura, a Lei Rouanet. Então, plano federal. O imposto federal que tem incentivo fiscal é o imposto de renda de pessoa física ou jurídica. Pessoa física precisaria ser um bilionário, uma pessoa muito rica. E uma pessoa rica não paga imposto. Você sabe disso. Esse é o fundamento do capitalismo brasileiro, que não é capitalista. É um bando de ladrão que se juntou para saquear o país. Então, os ricos não pagam imposto. Eu tenho um amigo rico, eu já disse, bicho, você não me patrocina? Esse Paulo, eu não pago imposto, não. Não é, rapaz. Não paga. Por quê? O rico, ele tem empresa, tem coisa. Então, o contador sabe, é especializado nisso. Eles sabem fazer a contabilidade de modo que o ricão de verdade não paga imposto. Um ricão de verdade, ele é pessoa jurídica, ele não é pessoa física. O dinheiro dele de pessoa física é pouco, é pequeno. Vai ver que ele nem é isento, ganha menos de 20 mil por mês. E esses caras milionários. Então, o dinheiro dele é por dentro das empresas. Ele paga o supermercado com o dinheiro da empresa, ele compra o carro com o dinheiro. O carro é da empresa. A empresa é dele. Mas o carro está no nome da empresa. O supermercado é pago com o cartão da empresa. O hotel, a viagem de avião, a casa dele, tudo é da empresa. Não tem nada dele. Entendeu? Ou ele bota no nome dele, aí ele sabe fazer lá de um jeito. Eles não pagam, resumo da ópera, eles não pagam imposto. Esse é o capitalismo selvagem do Brasil, que é diferente do americano, do alemão, que é outra coisa, tem uma fiscalização, tem uma responsabilidade. Então, os multimilionários aqui não pagam nada, porque a empresa... Então, Jackson, a Lei Rouanet funciona através do imposto de renda.
Quais são as outras leis de incentivo fiscal? Nós temos uma lei baseada no ICMS, que é a Lei Estadual de Circulação de Mercadoria, que chama-se Lei Faz Cultura. Lei Faz Cultura, que é do governo do estado da Bahia. Então, é uma lei baseada no ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. É o Imposto do Comércio. A lei Faz Cultura. E nós temos no plano municipal uma lei, eu não vou dizer que eu sei o nome, é uma coisa tão insignificante que eu não sei o nome. Eu acho que é Viva Arte, é esse o nome. Não tenho 100% de certeza, mas é uma lei municipal baseada no imposto sobre serviço. Imposto sobre serviço, ISS. Então, nós temos uma lei federal baseada no imposto de renda, que o dinheiro é do imposto de renda. Nós temos uma lei estadual baseada no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que é do governo estadual, que é na Secretaria da Cultura, na Secult. E nós temos a lei Viva Arte, se eu não me engano é Viva Arte. Viva Arte, que é do ISS, baseada no Imposto sobre Serviço, que é a lei da... Sim, mas isso é outra coisa. Professor, vamos fechar isso, senão a gente não vai precisar ter a nossa aula de hoje. Só para fechar, para vocês entenderem o que é o sistema de financiamento. Aquilo, sua nota é um show, era um modo de coisa baseado no ICMS. Entendeu? A nota fiscal era a nota fiscal do ICMS. Você juntava tantas notas, o imposto estadual virava um ingresso. Sua nota é um show, sua nota vale um show. Começou em São Paulo, Rio, e se espalhou pelo Brasil durante um certo período e depois acabou. E não houve reivindicação, não houve... Acabou, simplesmente acabou. Então, primeiro, precisamos entender que nada disso é corrupção, todas essas leis são boas, todas elas podem ser usadas de uma maneira boa. Luísa já se mandou, né? Podem ser usadas de uma maneira boa. Deixa eu botar aqui, Luísa. Luísa, cadê você? Cadê se ela aparece? São leis boas. Agora, todas elas funcionam igual. Você manda o projeto, não é o edital, entendeu, Jacques? A lei de incentivo é um outro processo. Não quero dizer que é tão ruim ou tão boa. Em princípio, é assim que funciona. Tem uma comissão, você manda o projeto, as comissões leem os projetos, deveriam ler, se não leem, deveriam. Os artistas deveriam fiscalizar. Se a comissão lá faz isso e ninguém joga pedra neles, os artistas também são responsáveis, porque tem que reclamar, tem que fiscalizar, tem que acompanhar. E não fazem isso. Então, infelizmente, é assim que funciona. Então, essa lei lhe dá uma carta, essas leis, todas as três funcionam igual. Lhe dá uma carta. Lei Rouanet, lhe dá uma carta para você ir ao empresário. Entendeu, Jacques? É isso que eu estou tentando fazer vocês entenderem. Com essa carta, Daniela Mercury, Maria Bethânia, estou dizendo duas baianas, grandes artistas baianas, importantes, pessoas direitas, sérias, e que são demonizadas nas leis, na internet, nas redes sociais. Então, essas duas grandes artistas recebem, não ela pessoalmente, o produtor delas, a equipe delas, alguém da equipe delas, recebe essa carta e começa a ir no empresário, escolhe um empresário. Então, eu vou em que empresa? Vou não. Você iria em qual empresa, Jackson, se você recebesse uma carta dessa? Empresa de quê? Não sei, você que vai dizer. Para captar recursos. Você está seguindo o pensamento? Eu tô. Você recebeu uma carta da Lei Rouanet, que lhe dá o direito de conseguir 100 mil reais. Você procuraria que empresa? Que tipo de empresa, digamos assim? Qualquer empresa. Qualquer empresa trabalha com isso também? Tá ligada a isso? Não, professor. A empresa para conseguir o dinheiro. Não seguiu, não. Você conseguiu uma carta, você mandou o seu projeto da sua peça sobre a história de Tororó,
para o Ministério da Cultura, dizendo, em 2023, Itororó completa, sei lá, 100 anos. Não estou mentindo, não tenho ideia. Completa 100 anos. E nós, artistas de Itororó, eu estou falando aqui em nome de fulano, vai ter o nome dele lá, a carta assinada por ele, estamos mandando para o Ministério da Cultura um projeto que é a história de Itororó, contando a história, foi criado, tal, a guerra que teve, como foi, sei lá, a história, digamos que tenha uma história para ser contada, contando a história de Itororó. Então, vocês vão fazer um teatro. Então, mandou para a Lei Rouanet. A Lei Rouanet autorizou R$100 mil, lhe deu uma carta. Você procura, a carta, eu já lhe disse, você tem que procurar empresa. Empresa que trabalha com isso, não. Empresa para lhe dar o dinheiro, professor. A empresa para ser o patrocinador. Só se fosse empresa de vendas, de coisa assim. Porque no interior não tem tanta empresa assim. Às vezes tem, professor. Sim, então pronto. Ótimo. Começa por aí. Você sabe, tem alguma empresa em Itororó que patrocina coisas de cultura? Normalmente, que todo mundo sabe que faz esses patrocínios? Eu não sei. Não, você não sabe. Muito bem, a resposta é essa. Eu também não sei. Se você disser, aqui em Salvador, olha, eu sou um velho, você é um menino, o jovem está começando na vida. Mas eu que sou um velho, que faço isso, que trabalho com isso, também não sei. Entendeu? Entendeu, Guel? O que eu estou dizendo? Falta responsabilidade epistêmica no nosso setor. Essas informações, elas teriam que estar acessíveis. Elas teriam que existir alguma informação nesse sentido, que não existe. Então, resumindo, vou resumir, porque já são 11 horas, praticamente, 11h20, meu Deus, já são 11h20. Então, vou resumir. Você recebe a carta Jackson e Guel e vai numa empresa. Você vai procurar uma empresa grande, você não vai procurar uma empresinha pequena. Empresa pequena, o percentual do imposto, eu falei para vocês, a empresa dá um percentual do imposto devido. Se é um imposto muito pequeno, se a empresa paga R$2 mil por ano de imposto, R$3 mil por ano de imposto, ela não tem, entendeu? O percentual é 5% do imposto devido. 5% de R$2 mil é R$100. É R$100. Então, esses R$100 dessa empresa não adianta. Você não vai fazer um projeto com esses R$100. Para você fazer esse projeto grande contando a história da cidade. Então, você tem que procurar uma empresa grande, que paga um imposto alto. Tem, viu, Guel? Ô, Jackson? Tem. Posto de gasolina, paga imposto alto. Supermercado, paga imposto alto. Então, você está certo, na linha do comércio, mais na linha do comércio. Na linha do comércio, você tem que procurar o imposto mais fácil, é o imposto do ICMS, que é o Imposto de Circulação sobre Circulação de Mercadorias, ICMS. Imposto sobre Circulação de Mercadorias, é o imposto do comerciante. Então, é mais fácil você captar através da lei Faz Cultura do que através da lei Rouanet. Então, nesse sentido, está certo. Mas você tem que pegar a carta e ir no posto de gasolina, ir no supermercado, ir no lugar e dizer, olha, amigo, eu tenho essa carta, se você me der o percentual do seu imposto, eu vou fazer a peça aqui de Tororó e vou dizer que foi você que patrocinou. Aliás, é obrigado, a lei lhe obriga a botar o nome do patrocinador no cartaz, o nome do ministério, tudo isso é obrigatório. Então, você tem que dizer que foi o posto Abobrinha que lhe patrocinou. Então, posto Abobrinha, posto de gasolina. O cara tem 5 postos, 8 postos no município de Tororó. Esses 8 postos, ele paga o imposto. Ele paga um imposto razoável. Não sei quanto não, mas paga. Então, ele pode tirar o percentual do imposto dele e patrocinar a peça. Com certeza consegue. Com certeza. Não tenho dúvida nenhuma que o dinheiro é suficiente para conseguir 100, 150 mil reais para você fazer uma peça com o ICMS. Então, é assim que funciona. Então, o que nós temos visto nas redes é pessoas demonizando isso, dizendo que o artista vive, como disse Guel, como se fosse um emprego, ele vive às custas da Lei Rouanet. Como assim ele vive às custas?
ganha o dinheiro, o patrocínio, para fazer um show. No dia que ele apresentou o show, acabou o dinheiro. Pronto, o dinheiro só dá para aquele show. Então, ele, no outro show da outra semana, ele tem dinheiro para um dia do show. Nós, do teatro, vamos pedir dinheiro para uma apresentação. Essa apresentação de Jackson é um dia ou dois. Terminou a apresentação, acabou o dinheiro só dá para aquilo ali, entendeu? O dinheiro não é um dinheiro que você fica. Então, é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos trazer para os debates da nossa área essa mentalidade epistêmica, essa mentalidade responsável, epistemologicamente responsável. E não isso que as pessoas ficam dizendo, vive da Lei Rouanet, mamando, toda a gente, a Daniela Mercury, Maria Bethânia, não sei o que, vive na lei mamando, mamadores, não sei o que. Que história é essa, gente? Que maluquice. E muitos de nós, muitos artistas, ou silenciam, muitos que sabem tudo isso que eu estou dizendo, talvez até mais do que eu, silenciam, não dizem nada, ou concordam, repetem essas mesmas idiotices, que são coisas completamente sem fundamentação, completamente descabidas. Tá certo? Podemos, então, pular isso e vir para o nosso assunto realmente de hoje, que é o lance da lei 6533 e do decreto. Ok? Biel, ok? Jackson? Ok. Ok. Ficou com alguma dúvida? Ficaram com alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, manda aí que eu, já resumindo aqui. Deixa eu fechar aqui a janela, que agora o toró caiu aqui. Alguma dúvida, alguma questão? Não, está claro. Pronto, então a lei é isso. A lei não dá dinheiro a ninguém. Ninguém vive da lei. Ninguém vive sustentado pela lei. Isso é uma ideia louca, irresponsável. E, infelizmente, nós repetimos, aceitamos, ouvimos calados e não tentamos esclarecer. Olha, cara, as leis são boas, as leis são favoráveis aos artistas. Não pode demonizar essas leis. Se a arte já é uma coisa tão ferrada no geral, a arte que está fora desses esquemas comerciais, como é que nós vamos aceitar a demonização dos artistas e das artes, de grandes artistas como Daniela Mercury, como Maria Bethânia e outros, que são grandes figuras, grandes personalidades, grandes brasileiras, grandes figuras da arte e da cultura brasileira? A gente fica calado, a maioria das pessoas fica calada. Eu me respondia, ficava na rede respondendo, não adianta nada, um monte de idiotas, os idiotas bolsonaristas, que atacam tudo isso. E, por outro lado, os outros idiotas também, que não são, que ficam dizendo um bocado de maluquice também igualmente loucas e descabidas, sem responsabilidade epistêmica, sem uma visão real da situação, porque a visão real é que não houve nenhum grande progresso, que eu falei para a Guel, que você deveria pesquisar quantos projetos foram aprovados no ano passado. Se você for procurar o número de projetos aprovados pelas leis de incentivo durante a gestão do PT, não aumentou nada. Pelo contrário, talvez tenha diminuído. Então, nós estamos falando de quê, cara pálida? Quem é que não protege a arte, entendeu? Ok. Então, estou trazendo, já falei tudo. Lei Aldir Blanc não tem nada a ver com isso, Jackson. Lei Aldir Blanc é lei que tentou estabelecer está tentando. Bolsonaro vetou, mas vai voltar para o Congresso. O Congresso pode derrubar o veto e tudo. Eu espero que passe esse negócio dessa lei Aldir Blanc, que é estabelecendo um valor para o Ministério da Cultura, tem um valor financeiro, que Bolsonaro reduziu o valor financeiro. Aí eu digo responsavelmente a vocês, mas foi Bolsonaro sozinho? O nosso governador, qual foi a atitude dele em relação aos orçamentos da cultura durante a pandemia? Zerou, não tem dinheiro nenhum. Pior que Bolsonaro. Mas ninguém fala. E isso é irritante. Isso é estupidez estrutural. Entendeu? Bolsonaro é um idiota. Mas nós não vamos resolver as coisas assim. Nós não vamos. Como é? Não é assim que nós vamos resolver as coisas. Nós temos que resolver com responsabilidade.
A responsabilidade mostra o quê? Tanto os prefeitos como os governadores reduziram a verba da cultura grosseiramente durante o período Bolsonaro, durante o período da pandemia. Bolsonaro, pandemia, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, é só Bolsonaro que é o anticultura, o anti-arte, o anticultura? Não. Bolsonaro é um idiota, sim, temos que combatê-lo, temos que discutir, temos que criticar, sim, com certeza. Mas o governo estadual e o governo municipal também. Em que medida? Não sei, Guel. Nem eu e nem ninguém. Pelo menos assim, publicamente. Saber que eu digo saber publicamente. No sentido de que não há nenhuma publicação, não há nenhuma análise que considere isso, não há nada. Então, essa é a nossa situação. Uma situação de irresponsabilidade epistêmica, de inconsistência, de desinformação, de opiniões, crenças, uma situação opinativa, cheia de crenças, opiniões, e que não leva ninguém a lugar nenhum. Nós estamos num mundo profissional, de uma área profissional, pelo menos deveríamos ter uma atitude minimamente profissional, minimamente responsável, minimamente voltada para a realidade, minimamente voltada para uma fundamentação na realidade. Tá certo? Então, fechando isso, então, lei Aldir Blanc é uma lei normal, que simplesmente estabelece um orçamento para o Ministério da Cultura, e a lei do ingresso, sua nota é um show, também era uma coisa que mexia com imposto e com nota, que era uma outra coisa chamada renúncia fiscal, mas aí é muito complexo, vamos pular esse assunto do financiamento, porque eu preciso fechar hoje o lance da lei e do decreto. Tá certo? Então, eu queria saber quem de vocês vai apresentar os 3 pontos importantes do trabalho da lei e do decreto. Se lembra que vocês fizeram 3 pontos mais importantes e a resenha e os 3 pontos mais importantes. Eu queria que vocês trouxessem agora os 3 pontos mais importantes. Ô, professor, meu computador está abrindo desde a hora que eu entrei. Não está conseguindo abrir. É mesmo? Mas você não tem ideia dos pontos que você pegou? Nenhuma ideia? Porque se você me disser, eu abro aqui na lei, eu estou com a lei aqui aberta na minha frente. Mais ou menos isso. Eu falei disso. Pronto, não precisa. Entendeu? Você botou os 3 pontos, não botou? Eu lembro dos meus. Pode falar? Indo? Miguel tá. Agora falhou completamente o áudio. Não vi. Não? Nada. Agora só ouvimos o não. Tem hora que vai terminar assim. Agora deu. Agora vai. Eu falei da questão quando há deslocamento, que tem uma questão que fala que se for por um tempo mais de 6 meses, que tem a questão de que o filho tem direito à escola e tal, mas não leva em consideração o cônjuge, não leva em consideração se for faculdade, ou seja, seria em consideração só um filho pequeno, né? E às vezes o filho é grande. Tem artista também que é filme, que muda, né? Os filmes levam anos para serem, às vezes, rodados, então também a lei não leva em consideração isso, de maneira geral, a lei brasileira, né? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto é que, para o Ministério do Trabalho, são vários... Nossa, estou cheio de ruído aqui hoje. São vários fatores para você se, como é que chama, profissionalizar, né? Você tem que pagar, abrir firma, blá, blá, blá. E artista é um termo muito genérico, então qualquer pessoa pode ir lá, pagar, se sindicalizar, pagar, e essa pessoa já é artista, né? E o outro ponto foi na questão da profissionalização pela que eu tinha falado antes, dos meios de universidade, né, que não contempla também essas pessoas de rua e tal, que a gente já tinha discutido antes, né. Então, basicamente, esses 3 pontos, que o Ministério do Trabalho abre um lado
os cursos profissionalizantes abrem outro, e que não é uma lei curta, é uma lei que precisa de uma revisão por pessoas que sofrem, né, com as questões que são muitas e que merecem, é de 1908, 1900 e... Ai, me esqueci o ano agora. E precisa ter um coletivo, 78, né? 78. 68, né? Tem um Meu, coletivo de 78. artistas que trabalhem para poder revisar e melhorar a lei. E foi melhorado o decreto, trazendo mais gente, com, né, pessoas que trabalham sonoplasta, não sei o que e tal, que também foram incluídos como artistas, mas que precisa de uma revisão geral. Basicamente, eu trabalhei nessas questões aí. Os familiares, a questão da Familiares, a e eles não têm profissionalização. do artista, ele não tem garantia nenhuma, a idade, né? Eu também coloquei, já pensou uma bailarina se aposentar com 65 anos, ou um bailarino. Não. Então, assim, o texto, tem umas 3 páginas e fala dessas questões, ele vai tratando dessas questões de idade e tal, que precisa de uma lei, né, que trabalha com corpo, trabalha com saúde, trabalha com várias coisas. Então, o meu texto é sobre isso. Legal, legal. Jackson, lembra assim mais ou menos o que foi? Algumas coisas que ela falou aí foi o que eu escrevi lá. Só que eu me lembro de uma, eu, a- é, eu lá eu escrevi sobre, eu não sei que artigo foi que falava sobre, acho que foi o primeiro, não sei. Falava sobre a DRT, né? Que tem, que tem pessoas que ela ali estava falando que para tirar o DRT precisaria de um diploma, não sei o quê, uma coisa assim que eu lembro. E que também às vezes não precisa, porque às vezes a pessoa tem prova, a pessoa é um artista já de carreira há muito tempo e às vezes não precisa. Então né, eu lembro que na semana passada eu falei sobre isso aí, eu fiquei na dúvida, não é se precisaria ser diplomado ou não, mas aí agora eu já entendi já, mais ou menos, que, que pode sim. E os outros, lembrou? Eu fiz baseado nos artigos, né? Eu Sim. tirei, eu tirei um artigo de um, aí tirei o outro e o outro. Eu não lembro. Nada, nada. Ah, pai tem que lembrar, professor. Isso é para você levar para o resto da vida, né? Fez o trabalho, tchau, esqueceu. Porque eu escrevi no computador, né? Então Sim, eu não me lembro. pressupõe que você vai formar juízos sobre a lei. Tá? Bom, estou brincando aqui, falando, mas a ideia é. Então, veja, sobre isso, sobre esse negócio da DRT, a gente já comentou isso na semana retrasada, né? Então, semana Foi. passada foi a semana que eu tive cirurgia e tudo. Eu estou, inclusive, devendo o retorno para vocês desse trabalho, mas eu tive uma pequena piora durante a semana, começou logo muito bem e tudo, mas então eu precisei dar uma parada esse fim de semana. Eu não pude terminar, corrigir os trabalhos. Então eu vou fazer isso até quarta-feira, vocês vão receber, hoje eu estou bem melhor. Então de hoje para amanhã eu vou trabalhar na correção dos trabalhos e vou dar um feedback a vocês, dar um retorno no trabalho mesmo, com a correção, tal, com comentários e tudo, como eu gosto de fazer. Então, não consegui fazer por causa do pós-operatório, né? Do período pós-operatório. Deu uma piorada, mas epa, parou. Comprei uma cadeira, morri aqui comprei uma cadeira horrorosa, essas cadeiras gamer, horrorosas, mas que são ótimamente confortáveis. Então, vocês estão vendo que eu estou dando uma aula aqui um pouco deitado, assim, mas é a recomendação médica, porque eu não posso ficar, até estava errado já me corrigi. Eu tenho que apoiar bem a coluna para poder não prejudicar o pós-operatório. Então, eu vou começar pelo de Jackson. Ok, Jackson, ótimo. A questão da obtenção do diploma, que Guel falou também. Isso sempre atrai vocês, porque vocês não sabem como funciona. Vocês imaginam se Chico Buarque tem diploma? O Paulo Coelho? O Jorge Amado? O João Cabral de Melo Neto? O
Vocês acham que tem? Eu acho que não. Não. Pelo menos um aí eu sei. Não, nenhum deles tem. Não, pode ter um diploma de alguma outra coisa. João Cabral de Melo Neto era um grande poeta pernambucano, tudo, um gênio extraordinário. Era diplomata. Eu creio que ele deveria ter diploma em direito. Ele era advogado. E tinha emprego, ele trabalhava. Ele fazia poesia de noite, em outro horário, fim de semana, nos horários livres dele. Ele era advogado, diplomata, trabalhava no governo, funcionário público. Então, muitos artistas são assim. De teatro, tudo, tem um emprego. E de noite, nos fins de semana, nos horários livres, são professores, como o Guel. Eu fiz isso. Então, eu tenho uma carreira artística. Se vocês me botarem no Google, vocês vão encontrar lá a minha carreira. Se vocês olharem meu currículo Lattes, vocês vão ver lá um pouquinho. É muito sintético e tudo, mas vão ver um pouquinho da minha carreira. Então, eu tenho uma carreira artística. Mas o meu sustento não veio da minha carreira artística. Meu sustento veio basicamente do meu trabalho como professor. Então, muitos de nós são professores, que é o que eu aconselho a vocês, que é o que Guel já está fazendo. São professores de teatro, de arte e educação, de teatro e educação, de alguma coisa relacionada a teatro, ou não, e são artistas nos seus horários livres, de noite, no fim de semana, e podem ser profissionais, podem se profissionalizar. Já falei para vocês o exemplo de Gilberto Gil, que é formado em administração de empresas e que trabalhava numa fábrica, numa indústria de cosméticos chamada Jessie Lever, uma indústria tipo Lux, sabonetes Lux. Gil trabalhava numa empresa dessa, em São Paulo. Ele era funcionário de uma empresa, uma indústria. Ele era administrador. Então, a história dele é conhecida e tudo, vocês podem pesquisar. Ele saiu quando ele começou a ganhar mais dinheiro cantando na noite e fazendo música e fazendo shows. Ele falou com o pai dele, tem a história, né? Falou com o pai e tudo, e convenceu o pai de que era melhor ele ser músico. Ainda bem que o pai deixou. E ele foi ser músico. Ele saiu já adulto, homem adulto. Ele trabalhava na indústria, já era formado e tudo. Ele devia ter mais de 25 anos. Então, já homem adulto. Mas ele pediu permissão ao pai. Que era médico. Gil não é. Como Gil é negro, é preto, a pessoa acha que é pobre. Não, Gil nunca foi pobre. Gil é filho de um médico. O pai dele era um médico, negro, tudo mais um. Então, o médico, por mais pobre que seja, tem uma condição de vida boa. E parece que era o caso de Gil, que tinha uma condição de vida boa, estudou em escola particular e tal, e fala várias línguas, é um cara culto, uma pessoa que tem uma formação de cultura refinada. Então, ele chegou nesse. Então, o diploma é apenas uma via para se conseguir a DRT. Nós já falamos da DRT semana passada, né? Ou não? Alguém sabe o que é DRT? Hein? Algum de vocês sabe? Guel e Jackson. Luciana se mandou, né? Luciana Luiz. A sigla, o nome da sigla? Sim, o que é DRT? É, O nome da sigla, o significado dessa sigla. é alguma coisa a ver com. Estou lembrado. Regional do Trabalho, coisa assim. É a Delegacia Regional do Trabalho. É. Não tem nada a ver com polícia, hein? Pelo amor de Deus. Uma vez eu fui falar isso, por causa da delegacia. Não, depois de um tempo foi que eu entendi que o estudante estava pensando que delegacia era uma coisa ligada à polícia. Não, está totalmente errado, porque no passado remoto, a profissão de artista era registrada na delegacia de polícia. Mas isso, acho que nos anos 60, já nos anos 70, isso já tinha se mudado. E em 78, durante a ditadura militar, Kelta aí falou muito bem, durante a ditadura militar. Então, o pessoal fala, ditadura militar, ditadura militar, ditadura militar. A ditadura militar brasileira, o período da ditadura, que vai de quando a quando? Vocês têm ideia? Quando é a ditadura militar, de quando a quando?
Guel, Jackson? Não, não lembro. Não? Não, você não era vivo. Mas se não lembra disso tudo. Guel, tem ideia? Nós ficamos só nós dois aqui, né, professor? Ditadura militar. A ditadura militar vai mais ou menos de 1964 a 1984, mais ou menos. Não me lembro exatamente o ano em que é eleito o presidente, o primeiro presidente civil, e tudo, não me lembro. Não é 84. 84 é o fim. Aí prepara, tem mais uns 2 anos ou 3, né? E vem o presidente eleito civil, o primeiro presidente eleito civil, que é o Tancredo Neves, que morre. De repente morre. Sarney era o vice, e o cara, antes de tomar posse, ele morre. A história do Brasil é uma história incrível. Morre ou mata. Bom, aí são teorias da conspiração. Não deve ter sido, não, cara. Não, morreu mesmo. Ele teve uma doença, né? Esqueci agora, uma coisa no intestino. Não, é comprovado. É comprovado, é comprovado. Teve esqueci o nome, uma coisa no intestino, diverticulite. Ele teve uma diverticulite. E o problema foi que ele escondeu. Ele teve isso e não revelou, porque era os últimos dias da eleição. Então ele não quis dizer que tinha tido diverticulite. O Tancredo, que já era um homem velhíssimo, era um velho político dos anos 50. Então, ele, em 80 e tantos, 85, 86, sei lá o quê, ele teve essa diverticulite e escondeu. Fingiu que não tinha 88, eu acho, 88. Fingiu que não tinha nada. E, e isso agravou muito a situação dele e ele acabou batendo rebote. Então, dê uma olhada, a responsabilidade é epistêmica. Dê uma olhada lá, tudo, não, tem muito. Foi muito visto isso, entendeu? Foi muito. Não há nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhuma consideração séria. Aí nós já estamos na idade mídia, o que eu chamo de idade mídia, que é o mundo das mentiras divulgadas na internet, idade mídia justamente parodiando a idade média. O mundo da internet, o mundo da realidade virtual, dessas histórias lorotas que contam e botam na cabeça da gente. Não há nenhuma coisa séria em relação a Tancredo. Tancredo morreu mesmo. Ele escondeu como político, ele não quis dizer que estava para não impedir a eleição. No meio da eleição, da eleição, ele pegou uma diverticulite. Infecção, uma inflamação no intestino. Pedacinho. Mas ele era muito velho, então aquilo se agravou e tudo, e ele foi assim, ficou muito esforço, muita tensão, muita coisa, tudo na hora da eleição, e aí ele foi. Mas o que eu quero dizer é simplesmente que esse período, Guel, da ditadura militar, é o período em que nós temos um cinema novo, cinema de Glauber, dentro do cinema novo, um, um capítulo à parte. Temos a Tropicália, temos o Teatro Oficina, temos o Teatro de Arena, Teatro Opinião, temos o Festival Rock in Rio, temos Raul Seixas, temos o pessoal do Ceará, que é Fagner, Belchior, aquela turma, Ástica. Sim, vários movimentos importantes, Guel está dizendo. Eu vou botar o dedo na ferida, Guel. Os movimentos mais importantes da cultura brasileira.
os movimentos mais importantes da cultura brasileira aconteceram durante a ditadura militar, sob a bandeira da chamada contracultura. Certo? Então, a cultura, Chico Buarque, e agora me veio que eu não falei, Chico Buarque, falei de Caetano Gil, da Tropicália, mas não pode não falar de Chico Buarque. Chico Buarque. Então, esses são os movimentos mais importantes que o Brasil teve. Quando acabou a ditadura, diga, Guel. Não, porque tem aquela música da. Tá me ouvindo ou tá muito barulho aí de fundo? Ouvindo bem, ótimo. Eu estou comendo o microfone aqui. Tem aquela música da sopa, né? Que outro dia eu estava lendo, que tudo tem que ser censurado, né? Aparecia, eu me lembro, eu era criança, aparecia antes da novela, aquele negocinho com a censura e tal, para que idade era destinado. Mas a música na sopa foi entendida como uma mosca sobre as inconveniências de uma mosca. Quando, na verdade, ele estava falando da ditadura. Ele estava falando que não adianta matar uma, que vem outra em seu lugar. Né? Então, os músicos usavam de metáforas para poder se comunicar com o público e falar da ditadura. E o censor não entendeu, ou ele não entendeu, ou ele era também a favor e colocou das inconveniências de uma mosca. Eu sou uma mosca na sua sopa. Sim. Mas veja, era muito ingênuo tudo isso. Eu estou, inclusive, na internet lá. Essa música não foi censurada, foi livre. Eu sou a música que pousou. É essa, né? A sua, então, a censura não entendeu o que ele estava, né? Ingênua. Muito bem, Guilherme. Então, tem um post no meu Facebook, se vocês olham no Facebook, pode ir lá, Paulo Dourado. Eu botei um post essa semana de uma música de Caetano. Alguém botou vários. Eu sou ligado a essas páginas de história. Botei lá a história. Então eu recebo muita coisa. Aí alguém botando, porque a ditadura. Ora, a ditadura foi há 60 anos atrás, gente. Alô. O tempo passou. Nós estamos hoje. Só ficaram no tempo da ditadura. Ficaram agindo como se tivesse uma ditadura. E não é ditadura. Bolsonaro foi eleito. Os governos são eleitos. Não existe mais nenhuma hipótese de ditadura. Isso é uma loucura. Pessoa louca dizendo loucuras. Como Ney Lopes estava dizendo, ninguém aguenta mais tia Anastácia ser negra. Como assim? Não está louco? É para tia Anastácia ser uma mulher loura, branca, uma cara de norte da Europa, nórdica, uma japonesa? Que ideia? O que é? Qual é a proposta? Então, alguém botou a música de Caetano Veloso lá, que foi censurada e tal. E era uma besteira. Caetano Veloso dizia, cidade maravilhosa, cheia de encanto mil. Cidade maravilhosa, os bofes do meu Brasil. A música era assim. Uma música lá de carnaval, que fez nos anos 70, um negócio de 50 anos. A ditadura. Olha aqui a ditadura. Que aparecia os riscos com os comentários do censor. Comentários assim, desse tipo, como você está dizendo, ingênuos, uma coisa infantil, completamente descabida. O Jackson pulou fora e eu caí, só Deus sabe. Então, eu comento lá, a música não foi censurada. Caetano tirou os bofes, botou os pulmões do meu Brasil. Então, ficou Cidade Maravilhosa, cheia de canto mil. Cidade Maravilhosa, os pulmões do meu Brasil. Então, e isso, a música foi liberada, os pulmões. Mas ninguém cantava nem pulmões e nem bofes. O pessoal cantava na rua os culhões. Então, eu botei essa história. Quer dizer, as pessoas... a ditadura... E seguia nada disso, era uma coisa muito ingênua. O que eu estou trazendo, Guel, é uma coisa importante, que é o período dito ditadura militar é o período mais fértil da cultura. Então, aqui você tem um paradoxo, uma coisa para pensarmos. Os nossos autores, que vocês vão ler daqui para frente, vão falar disso. Todos vão falar, para não ficar parecendo que eu sou maluco ou que eu sou a favor da ditadura, o que é completamente descabido. Mas, para nós pensarmos, esse período de 64, 88, se eu não me engano, eu falei que eu não me lembrava, é esse período de tudo isso que eu escrevi aí. É o período onde há o maior movimento cultural do Brasil. Quando acaba a ditadura militar, o que é que acontece? Que a cultura perde força. Perder o seu inimigo, perder o seu
seu interlocutor, sua dialética, seu antagonista, que era a ditadura militar, que era o inimigo. Então, a arte servia como válvula de escape a esse. Sim, mas a arte é só isso? Foi que houve com a arte depois da ditadura militar? A arte entra num processo de decadência, de perda de relevância, e vira essa arte hoje, que você tem mais essa coisa da dança, da juventude, os jovens não se interessam pela política e tudo. Você tem um universo, você tem um universo de pessoas inteiramente desconectada do campo como é artístico, digamos assim, né? O público, o grande público, tudo não liga para arte. Tudo Anitta, esse mundo, o Wesley Safadão, essa cultura que o pessoal chama de entretenimento, que não é também uma palavra correta, se impôs e hoje é essa televisão, BBB, Big Brother Brasil, é isso que mobiliza as pessoas. Esse tipo de Anitta, essas figuras um pouco escandalosas, um pouco assim, com essa atitude meio ambígua, em que a obra em si, a criação artística, a parte poética, tudo está no quinto plano. É a quinta coisa. Primeiro vem beleza física, vem sensualidade, vem visibilidade no sentido do escândalo, vem irreverência, vem anarquismo, vem uma série de valores e vem antes da obra de arte. A obra de arte em si ou não é vista, não é observada, ou é observada de uma maneira ou é observada de uma maneira periférica, ou seja, a pessoa em si, a obra de arte em si, vale menos do que a pessoa. Tá certo? Então eu só quis trazer esse paradoxo, que é algo para pensar e que vai aparecer nos textos que vocês vão ler. Então, eu vou mandar para vocês hoje um novo texto de leitura, vou dar esse capítulo por encerrado, vou dar o feedback, essa unidade, a primeira unidade, que é essa fundamentação básica de elementos para uma visão concreta da história, do financiamento, da realidade, da arte, da cultura vista a partir desses paradoxos que eu trago aqui para vocês, a partir dessas visões que são contraditórias, que são, como é que eu posso dizer, inconclusivas, que são polêmicas, que trazem esse elemento dramático do debate, da discussão, mas que são reais, e tem que trazer, vocês têm que entender que tem que trazer, e é isso que é a história. A história é isso, a história é uma coisa que está em processo, que está em disputa, que está como que é a cultura, que é a nossa cultura, e dentro desse processo, sobrevivência, sustentabilidade, relevância, são questões fundamentais. Né? São as questões. Ser ou não ser, é a questão. Quem somos nós? Teatro é uma coisa relevante, teatro é sustentável, teatro pode ser uma profissão. Essas são as questões. É essa a questão. Esse é o ser ou não ser. Então, essa primeira unidade serviu para trazer isso para vocês e nós vamos entrar numa outra unidade. Então, hoje eu mando para vocês um novo texto e a partir daí a gente vai dialogar. Vou já passar um trabalho já para a próxima segunda, viu? E daí a gente vai. Beleza. Tá, e assim, a gente tem um valor assim definido por cada atividade, devolve no final. Eu mandei para vocês um negócio. Então, o que é que eu digo? Faça os trabalhos todos. Não deixe de fazer nenhum trabalho. Faça todos os trabalhos. Bem feito, mal feito. Feito. Faça. Faça com verdade, entendeu? Então, certo. Exemplo, não, eu fiz. Eu faço direitinho. Eu procuro fazer direitinho. Quando o Jackson me diz, quais foram os seus 3 pontos? Olha ele aí, voltou, ainda bem. Quando o Jackson me diz, quais foram os seus 3 pontos? Não sei. Eu dou vontade de dar um cascudo nele. Como é que ele fez o trabalho? Não tem ideia da lei? O que é que tem de importante nessa lei? O que é que tem de importante nessa lei, aliás? É ver que a lei não funciona. Primeiro, é uma lei velha, como o Guel apontou, perfeito, uma lei antiga, da ditadura militar. Então, a classe artística só conseguiu fazer, entre as grandes coisas, a lei. Lei 6533. Foi feita durante a ditadura militar. Não está nem saindo aqui, nem o computador não quer botar. A Lei 6533 saiu durante a ditadura militar. Depois da ditadura militar, não teve mais nada. Não teve mais lei, não teve nenhum progresso, não teve mais nada. Passaram os 40 anos e a lei permanece a mesma. Permanece a mesma porcaria.
Permanece a mesma N ponto. Não funciona, como se diz, a lesma lerda. A lesma lerda. Continua a mesma. Então, a lei nunca funcionou. Você pode não ter diploma, ninguém é obrigado a ter diploma. Isso é maluquice. Caetano Veloso não tem diploma nenhum, Chico Buarque não tem diploma nenhum, Paulo Coelho não tem diploma, Jorge Amado, Ariano Suassuna, nenhum deles tem diploma de nada. Ou tem um diploma de direito, de advogado, de alguma coisa que não tem nada a ver com a profissão que ele exerce, que é escritor, que é cantor, que é compositor, ou Paulo Altran, ou Fernanda Montenegro, ou qualquer um, tu Miguel Falabella, Cláudia Raia, qualquer artista de teatro profissional, eles têm diploma de nada. Então, ou eles não estudaram, ou abandonaram para ser artista. Zé Celso Martinez, que agora eu estou propondo que seja doutor honoris causa da UFBA, ele não tem diploma, ele estudou direito. Mas no meio do curso ele abandonou. Então, foi fazer teatro, começou a fazer teatro. Normalmente essas pessoas brigavam, saíam de casa e saíam. Então, ponto. A lei não funciona. Essa lei lembra vocês que vocês são profissionais, lembra vocês que vocês são profissionais do entretenimento, da diversão, para fazer show, para fazer evento, para fazer coisa para agradar as pessoas, a pagarem. Lembra que há uma relação mercadológica de dinheiro que ou vem do governo ou vem da bilheteria. Nós vamos estar pitacando isso ao longo do curso, vamos estar nos referindo a isso, tendo esse fundamento que a profissão se fecha, a conta fecha, é autossustentável, da pergunta norteadora, o aspecto. É autossustentável o teatro? Fecha a conta, paga a conta, tem como você ser artista de teatro e sobreviver, e isso, pelo menos parcialmente, tendo uma outra profissão, sendo professor, sendo alguma coisa, isso lhe ajuda na sua sobrevivência, sim ou não? É ou não é? Ou é uma coisa amadorística que não tem? Então, a ideia de vocês darem uma olhada na lei é vocês saberem que tem uma lei, e a lei não funciona, e lei não quer dizer nada, e pensarem, de fato, qual é a lei das artes. A lei das artes é o público. Então, se você, Chico Buarque é Chico Buarque, porque ele tem público. Caetano é Caetano, porque ele tem público. Zé Celso é Zé Celso, porque ele tem público. Bertold Brecht é Bertold Brecht, porque ele tem público. Chekhov, Dostoiévski, Artaud, Frank Sinatra, Luiz Gonzaga, Antônio Fagundes, eles são quem são porque eles têm público. Então, ser um artista profissional é um artista, ser alguém que se dedica a criar obras de arte, definido da maneira que você quiser, não é o nosso objetivo, não é esse, seja lá o que for, contanto que tenha alguém público, que aquilo gere algum dinheiro, pelo menos para a coisa se manter, porque senão alguém vai ter que pagar, e se você tiver que pagar do seu bolso, você não vai aguentar. Você vai fazer uma, duas, três, depois você vai parar. Então, tem que ter alguma sustentabilidade, tem que estar apoiado em alguma coisa. Então, essa é a ideia de trazer a discussão da lei. A lei, a verdadeira lei, é essa que eu estou dando aqui. Teatro é uma coisa pública. O público é parte do teatro. Se o teatro não tiver público, ele acabou. Não é teatro. Uma peça que é apresentada. Alguém falou aqui, outro dia, uma frase que é minha. Não sei mais quem foi, a pessoa que saiu. Eu não me lembro mais direito quem foi. Teatro sem público não é teatro. Essa frase é minha, é da minha tese de doutorado, em busca de um teatro popular contemporâneo. Então, fiquei muito contente. Não, ela não sabe mais que é minha, quem disse a ela, onde ela ouviu, outro. Ninguém tem ideia, mas essa frase literalmente vem. Teatro sem público não é teatro. O público é parte da semiótica do teatro. Mas sobre isso a gente volta. Tá bom, meninos? Então ficamos aqui. Boa semana para vocês. Estou mandando o trabalho hoje, já que o senhor não perdeu essa parte, mas depois ele vai vendo aí, a gente vai dialogando. Guel, dê uma lida naquele e-mail longo que eu mandei, que eu faço da avaliação, que eu falo da avaliação, no e-mail maior e tudo mais. Eu li, é porque você não tem a nota. Mas tem Quanto ali vale? dizendo os trabalhos, você tem que fazer todos os trabalhos. Então, você tem, entendeu, um sistema de avaliação que, se você não integralizar os trabalhos, que devem ser 7, que já fizeram 2, são mais 5 ou 6, se vocês não integralizarem, a nota de vocês tem uma perda. Você é professora, Guel, você entende isso, a avaliação, a capacidade de terminalidade, ou seja, concluir os trabalhos todos, isso é um valor a ser avaliado. Você terminalizou o curso, você concluiu o curso, ou seja, isso traz uma pontuação que é fundamental. Então,
É só o que eu digo a vocês. O resto é aula, é trabalho, é pensamento, é troca, é tudo isso. Então, fazer os trabalhos é fundamental, porque isso significa terminalidade, significa esse comprometimento com a terminalidade, que no caso de um processo criativo é um elemento fundamental. Não adianta nada você ter boas ideias, que não termina, que não dá em nada, que não fecha, que não tem conclusão. Então, para esse curso, para um curso de história, conseguir cumprir as várias etapas, porque agora nós vamos entrar na história mesmo, agora nós vamos começar a falar em data, em dia, dia não, meio ano, século, vamos começar a partir desse primeiro trabalho desse terceiro trabalho que eu vou mandar para vocês, que é o primeiro da segunda unidade. Tá bom? Bom, já extrapolei muito o horário, se vocês quiserem alguma questão mais, tudo estou à disposição, mas estou dando a aula formalmente por encerrada aqui. Informo de novo a vocês que gravei a aula, não informei antes, porque a gente foi começando assim, mas essa aula está gravada, como algumas outras da primeira unidade, que estão lá no Cultura Tempo, como eu mandei dizer a vocês. Tá certo? No canal Cultura Tempo. Posso mandar o link de novo. Hoje eu mando de novo o link para vocês do canal Cultura Tempo, onde as nossas aulas estão e tem várias outras informações lá, caso vocês queiram. Beleza, tchau. Tá bom? Boa semana, então. Boa semana, tchau, Nos tchau. vemos na próxima semana. Até mais, até mais. Estou mandando o material daqui a pouco, viu? Abração, até mais, até mais. Valeu, professor. Até mais, Jackson. Beleza.